Graça e paz a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia. Estamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma vez podermos estar juntos para estudar a sua palavra. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também nós queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Feitosa, é de Ibiúna, interior de São Paulo. Cacilda Santos é de Agrovila 21, na Serra do Ramalho, Bahia. Antônia Silva é de Bom Lugar, no Maranhão. Maria Schreiber é de Três Pontões, em Afonso Cláudio, Espírito Santo. Rosiane é de Tabuleiro Grande, Caucaia, no Ceará. Laís Ferreira Lopes é de Porto Velho, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças por estes momentos que nos concedes para estudar a Tua Palavra. Pedimos mais uma vez a presença do Teu Espírito Santo, abrindo nossa mente para o entendimento. E nos ajude, Pai, a crer em Tua Palavra, aceitá-la e praticá-la em nossa vida. Te agradecemos por este dia e também pedimos que estejas com todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, tribulações, provações, sofrimentos. Estejas confortando, dando vitórias e as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estivemos aqui então, iniciando o estudo da semana, falando sobre a parábola do rico e Lázaro. E Jesus contou essa parábola porque havia, essas histórias que eu falei para vocês, que os judeus estavam crendo, de que as pessoas morriam e o pobre ia para o céu e o rico ia para o inferno. Então, depois vinha alguém que havia morrido dos mortos para falar para os familiares o que realmente havia acontecido e que eles se arrependessem. E então, aqui na parábola do rico e Lázaro, o rico pede a Abraão para que ele envie alguém dos mortos para falar para os seus familiares. E então Abraão diz: olha, já tem Moisés e os profetas. Se eles não crerem, eles não vão acreditar numa pessoa que vai voltar dos mortos para falar. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é única, ela é fiel, ela é verdadeira. Nós temos que estudar a palavra de Deus para compreender o sentido daquilo que Jesus quer falar para nós. Não é tirar as nossas próprias conclusões. E dos entendimentos que nós precisamos ter é que a alma, ela é mortal. Nós, quando pecamos, nós morremos. A alma, ela morre. Por quê? Porque quando Deus criou Adão e Eva, fez Adão no pó da terra, ele soprou nas narinas de Adão, ele passou a ser alma vivente, não a ter uma alma. Então, quando a pessoa morre, não sai uma alma do corpo e vai para algum lugar. Muitas pessoas não dormem à noite ou ficam preocupadas com medo de alguém que morreu voltar e perturbar ali, sabe? Tem essas histórias, não é? Mas a realidade é que quem morreu não sabe de nada o que está acontecendo, está lá no pó da terra, no Seol ou no Hades, como diz as versões bíblicas, e quando a Bíblia usa a palavra inferno, se refere exatamente à sepultura, Seol ou o Hades. E ontem nós falamos então sobre este rico e Lázaro. Não é aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, tá? É uma outra história, um outro Lázaro. E hoje nós vamos falar de uma frase que Jesus disse quando estava pregado na cruz e que muitas pessoas também interpretam de uma forma errada. Jesus, ele foi crucificado entre dois ladrões e, segundo a tradição, o ladrão da direita estava escarnecendo de Jesus, zombando, e o outro ladrão, que é conhecido como bom ladrão, ele, vendo aquele outro, que estava do lado direito de Jesus, zombando de Jesus, ele ali sofrendo porque ele havia cometido crimes, e ele então se vira para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão disse isso para Jesus. O ladrão que teve uma vida toda errada, no último momento de oportunidade que ele teve, ele reconheceu Jesus como o Salvador.
Por certo, esse ladrão já havia ouvido falar muitas vezes de Jesus, o perdão que ele concede, a salvação, mas ele nunca aceitou. Agora que estava na cruz ao lado de Jesus, ele se arrepende. E então, ele disse para Jesus: lembre-se de mim quando vier no seu reino, reconhecendo Jesus como rei, quando vier no seu reino. E então Jesus respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Essa frase gera muita controvérsia. Essa frase deixa as pessoas em dúvidas acerca do que acontece quando a pessoa morre. Se Jesus disse: comigo estarás hoje no paraíso, então quer dizer, quando ele morrendo ali na cruz, seria levado direto para o céu. Mas, como nós sabemos, naquela época, a Bíblia foi escrita em grego e não havia pontuação, não havia vírgula, não havia nada. Eles iam escrevendo. Depois que a Bíblia foi traduzida, no caso, para o português e outras línguas, é que foram colocadas as vírgulas e pontos. E então, para nós entendermos, nós precisamos ler em João, no capítulo 20 e no verso 17. João, capítulo 20, no verso 17, a palavra de Deus, ela vem nos dizendo: Jesus lhe disse: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai, e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aqui Jesus falando para Maria, que foi ao sepulcro no domingo pela manhã para embalsamar o corpo de Jesus, e lá dentro do sepulcro estavam 2 anjos. E eles disseram: vocês procuram Jesus, que foi crucificado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E então, quando Maria se voltou para trás, olhou para trás, ela viu alguém atrás dela. E ela pensou que fosse o jardineiro. E ela disse: me fala onde vocês colocaram o corpo de Jesus, e eu quero ir para embalsamá-lo, para ungí-lo. E então, o próprio Jesus, que estava ali, disse: Maria. E ela reconheceu que era Jesus, e ela quis tocar em Jesus, e ele disse: não me toque, ainda não subi ao meu Pai. Então aqui é claro que Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado na sepultura, ressuscitou no domingo pela manhã, e durante esse período ele ainda não havia ido ao Pai. Se, quando nós morremos, sai uma alma do nosso corpo, a alma teria ido ao Pai. Vocês não creem assim também? Se tivesse uma alma, quando morreu, cessou o fôlego de vida, a alma teria subido ao Pai. Mas o que Jesus disse a Maria: ainda não subi ao meu Pai, não me toques. Jesus ainda não se havia apresentado diante do Pai para ter certeza de que o seu sacrifício tinha sido aceito e que agora havia salvação para todos que nele crerem. E então, muitas pessoas pensam que Jesus ele disse para aquele ladrão: eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Primeiro, Jesus morreu naquele dia, na sexta-feira. Isso foi uma surpresa para todos os romanos e para todos que assistiam crucificação, que era comum naquela época, os piores criminosos serem crucificados. Só que as pessoas, as criminosas, elas demoravam 2, 3 dias. Teve criminoso que demorou até 7 dias para morrer, ali sofrendo na cruz. Eles quebravam as pernas dos criminosos para eles não fugirem. Alguém ir lá tirar à noite e eles fugirem. E então, Jesus não precisou ter as pernas quebradas, porque ele morreu às 3 horas da tarde, foi crucificado às 9 da manhã, às 3 ele morreu. Foi muito rápida a morte de Jesus, porque foi tipo um ataque cardíaco. O peso dos pecados que ele carregava sobre ele fez com que o seu coração se rompesse e ele morreu no mesmo dia. Esse ladrão que Jesus disse para ele que vai estar com ele no paraíso pode ter demorado 2, 3 dias para morrer, não morreu naquele dia. Então, a tradução mais correta para este verso, a vírgula, ela deveria ou deve estar onde Jesus disse: a ti te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É o mesmo que Jesus diz para mim e para você. Todos nós que aceitamos a Jesus, ele diz essas palavras: eu te digo, eu te afirmo, você está perdoado, você vai estar comigo no paraíso. Não é que nós vamos estar hoje,
mas quando nós contemplarmos o Senhor Jesus voltando para nos buscar, porque ele fez essa promessa. Em João 14, de 1 a 3, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Então Jesus ele vai voltar para nos buscar. Esta é a promessa. E quando ele voltar para nos buscar, nós receberemos então a vida eterna. Aí nós estaremos para sempre com ele. E precisamos também lembrar que quando Jesus voltar, o nosso corpo mortal vai se transformar em corpo imortal, em corpo corruptível para corpo incorruptível. Nós não vamos com esse corpo de pecado, nós vamos com um corpo glorificado, assim como quando Jesus ressuscitou e Maria, depois de ouvir a voz de Jesus, Maria, ela quis tocá-lo. Jesus disse: não me toque, ainda não subi ao meu Pai. Jesus não era mais reconhecido pelo seu corpo físico após a sua morte. Por quê? Porque Jesus ele já ressuscitou com o corpo glorificado. As marcas, as cicatrizes dos cravos estavam nas suas mãos, nos pés, a marca da lança do seu lado que foi furada. As marcas ele carrega até hoje, mas o corpo dele foi glorificado. Jesus ele se apresentava em vários lugares depois da sua ressurreição, e então somente depois que ele orava, depois que ele fazia um milagre, que eles reconheciam que era Jesus, por causa do que ele fazia antes da sua morte. E então, a Bíblia nos diz que quando nós morrermos, nós vamos para a sepultura, para o Seol, para o Hades. Ali permaneceremos até quando Jesus voltar, até o soar da última trombeta. Este ladrão na cruz, por certo, ele ouvirá o som dessa última trombeta e vai ressuscitar e contemplar Jesus, como ele disse, né? Quando voltares no teu reino, reconhecendo Jesus como rei. E Jesus vai voltar como rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus vai voltar soberano, poderoso. Jesus ele não virá mais como um bebê indefeso, como veio quando nasceu em Belém. Não, ele agora vai vir com todo poder e glória para colocar fim a este mundo de pecado. Que nós possamos entender que quando morremos, nós não vamos para nenhum lugar a não ser a sepultura. O fôlego ele volta para Deus, somente o fôlego de vida. E quando Jesus voltar, este fôlego será restituído a todos aqueles que dormem em Cristo. E todos aqueles que já dormem, a morte é como um sono, e somente a pessoa, quando ressuscitar, vai pensar que passaram apenas alguns segundos de quando ele morreu e agora ressuscitou. A pessoa, quando morre, cerra os seus olhos, fecha os olhos, a hora que abrir, já vai abrir contemplando o Senhor Jesus voltando. Será maravilhoso, irmãos. Não sofra por causa de um familiar seu que está sepultado. Ele está aguardando a ressurreição. Ele não está sofrendo em nenhum lugar de tormento. Ele não está no paraíso contemplando o nosso sofrimento aqui. Está na sepultura. E nós também, se passarmos pela morte, iremos para a sepultura. Nós não vamos ver nada do que estará acontecendo aqui neste mundo, a não ser vermos logo, imediatamente, a volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E mais uma vez pedimos que orem, peçam ao Espírito Santo que abra a mente para que entendam essa verdade da palavra de Deus, que somos mortais e não imortais. E não nos esqueçamos das palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.